até ele mostrar para nós que esse lugar é o lugar em que ele vai curar o nosso coração. E aí, em alguns momentos, eu estava lembrando muito de Toronto, assim, que em 1904, quando o Espírito Santo foi derramado em Toronto, no Canadá, teve muitas manifestações do Senhor, que inclusive eram manifestações assim bem esquisitas, né? Tinha gente... Você já viu algum vídeo de Toronto? Já viram? Nunca viu? Coloca no Google lá, Avivamento de Toronto ou Toronto Revival. A gente tem, às vezes, a mania de achar de que o mover do Espírito só pega em jovem, né? Só que a profecia de Joel 2,28 é que jovens, velhos, anciões, crianças, famílias, todos receberão da mesma porção do Espírito. E é nisso que eu me apego muito, sim. A gente vai ver a senhorinha de cabelo branco, de coque, com aquele vestidão bonito que só as senhorinhas sabem usar, orando em línguas abraçada com o jovem tatuado. Que parece que são dois polos diferentes, mas os dois desejam a mesma coisa, mais de Jesus. Sabe, essas divisões, elas não vão acontecer. Elas não acontecem diante da presença de Deus, né? E eu senti aqui um pouco das manifestações de Toronto. Do nada tinha riso, gente caindo. Em Toronto, muitos tremores nas mãos, como se fosse choque elétrico passando pelo corpo das pessoas. Tem um vídeo de Toronto que eu gosto muito. Gente, eu trabalhei na base missionária lá, editando vídeo, né? Lá no Rio de Janeiro eu editava vídeo. Quer dizer, missionário faz tudo, né? Então eu fui líder de louvor, porteiro, lavava banheiro, pregava. Eu saía da pregação, eu tinha que correr porque eu estava na escala da porta. Aí eu tinha, né? Pra, tipo assim, poxa, foi muito bom ter você aqui. Então não dava pra, tipo, a gente não tinha uma equipe grande, tinha que fazer tudo, né? Aí ia pra cozinha, cortava o pão, aí fazia o lanche do pessoal. Era essa loucura, né? E parte do meu trabalho como missionário lá era editar vídeos, né? Para base missionária, conteúdo para estudo. E eu não sou editor, né? Eu não sei editar vídeo, né? Que é outra coisa que missionário faz. Um monte de coisa que ele não sabe fazer, né? E aí eu fiquei responsável. A gente ia falar sobre vários pontos de avivamento. Eu fiquei responsável por encontrar vídeos, né, dos avivamentos da época. Então, Gales não tem vídeo, 1904, mas eu achei fotos e tudo mais. Azusa também, muita pouca coisa no que diz respeito à imagem. E aí depois eu fui Ilhas Hébridas, gosto muito, Duncan Campbell, e as intercessoras Peggy e Christine Smith. Morávios, pô, não tem jeito, né? 1721. Não dá, né? Só quadro. E aí, quando eu cheguei, Jesus Movement, o avivamento entre os hippies, em 1960. E aí eu vi 3.000 pessoas batizando numa praia, comecei a ficar maluco, assim, louco. E aí eu caí para Toronto, 1994, Canadá. Gente, eu não sou professor de avivamento, não. Eu só gosto mesmo de avivamento, aí eu vou lendo tudo que tem de avivamento para aprender. Porque eu considero muito importante. Você quer ver um avivamento na nossa nação? A gente precisa entender o que Deus já fez. Porque nada do que Deus vai fazer de novo não vai partir dos pontos que Ele já fez. Então, a gente precisa honrar esses avivamentos, assim. Eu nem sei porque eu estou falando isso. Sim. Obrigado. O óleo de cura precisa curar os TDAHs também, né? Cai bem forte.
E eu vi essas manifestações hoje, orei por algumas pessoas, falei com o Léo, confirmando. Então é isso, gente, vamos nos aprofundar no que Deus fez e ter expectativa no que Ele vai fazer. Então, sim, uma das coisas que aconteceu em Toronto foi pessoas clinicamente com psicólogos, com problemas psicológicos, sendo curadas enquanto o que foi apelidado por muitos de a unção do riso. Foi um apelido meio que feio, né? Que eles tentaram dar, mas não adiantou nada. Pessoas entravam na congregação e caíam rindo. Imagina, você está aqui, a garagem é aberta aqui. E aí você sai do seu carro normal, e aí você passou pela porta da garagem e você cai rindo. E aí, as suas emoções são lavadas pela presença de Deus. Sabe, os seus traumas, os seus medos. Cara, eu quero muito isso. Cara, vou pregar sobre avivamento. Não, eu não posso pregar sobre avivamento, senão eu não vou embora. Mas enfim, eu sinto que o Senhor fez isso sobre nós, assim. Então, talvez no meio da pregação alguma pessoa vai rir, outra pessoa vai chorar, vai babar no chão, tá tudo bem. Vamos. Uma das maneiras da gente receber mais do Senhor é honrando aquilo que Ele faz. Então, eu também acredito que grande parte das coisas cessaram porque a gente entrou num espírito de Mical. Davi, tá dançando assim? Isso não é de Deus. Era de Deus. Sabe qual foi a recompensa de Mical? Esterilidade. Tem gente que está se tornando estéril espiritualmente porque não reconhece os moveres de Deus. E eu nem estou falando de mover da história, não. Estou falando o que Deus faz nas nossas reuniões. Às vezes é muito pequeno, às vezes é um jovem chorando copiosamente. E a gente olha, eu estou falando isso, eu tenho 40 anos, eu já fui o adolescente maluco, hoje eu só sou o adulto maluco. E eu sei que é isso, de as pessoas não entenderem o seu nível de entrega e tentar te esterilizar. Então, queria liberar uma palavra para todos aqui, inclusive os anciões que estão aqui. Vocês têm liberdade no Espírito Santo para serem radicais na presença de Deus. Para vocês jovens, o tempo é agora. Para vocês anciões, o tempo não passou. Amém? Você recebe isso? Amém. Amém. Agora eu só tenho 10 minutos para pregar. Você vai ter que dirigir rápido, amigo. Que não tenha trânsito. Em nome de Jesus, amém. Abrir o mar, né? O Senhor precisa abrir o mar pra gente, querido. A minha esposa me mandou mensagem hoje, cara. Por favor, me entrega. Tá bom? Gente, a gente está hoje... Eu ministrei... Esse é o 3º dia. Primeiro quero agradecer ao Léo. Vocês acham que eu vim abençoar vocês, né? Vocês estão de bobeira. Eu fui muito encorajado por vocês. Pela forma como vocês têm guiado a vida de vocês, pela igreja, pela luta de vocês. Eu sinto que o Senhor vai honrar, sabe, Léo? Você vai honrar essas poucas sementes que você tem plantado, mas poucas sementes com frutos grandes, assim. Então eu oro para que o Espírito Santo encoraje vocês, encorajem a igreja local aqui a perseverar
a ser fiel no pouco. A gente usa isso aí para falar de oferta, né? Isso funciona com oferta, mas isso na verdade funciona na vida. Seja fiel no pouco e honre os pequenos começos no Senhor. E que o Senhor nos livre vocês, livre essa igreja de uma perspectiva de sucesso secularizada. De que sucesso é ter igreja grande. Não. Ter sucesso é uma igreja que ama a presença. Nossa igreja tem 11 anos. Nunca passou de 120. Eu falei, ô Jesus, é Pentecoste? Por que a gente não... Sabe? Mas é isso, é a porção do Senhor. Que o Senhor dê para vocês satisfação na porção do Senhor. A porção do Senhor sobre vocês. E que vocês cresçam, não só em número, mas em fervor e paixão. Amém? É isso que a gente precisa. E eu estou falando esses dias sobre oração, sobre presença de Deus. Hoje eu vou tentar ser mais pastor e menos avivalista. Quero falar com vocês, cara, preciso ser muito rápido, sobre igreja. Falei de avivamento, olha o vento impetuoso lá fora, soprando. Eu quero falar sobre igreja, a natureza da igreja, o que é ser igreja. E o que, infelizmente, as pessoas acham que é a igreja. Vou tentar ser o mais rápido possível, mas, por favor, prestem bastante atenção naquilo que o Espírito Santo quer trazer para nós. Assim. Eu acredito que tudo que o Senhor vai fazer na terra, Ele nunca faz de forma desencarnada. O que eu quero dizer com isso? Deus poderia resolver o problema do pecado estalando o dedo, igual Thanos? Ninguém vê Vingadores, né? Sabe? Ele poderia extirpar o pecado da humanidade estalando o dedo? Sim ou não? Sim. Mas o que ele faz? Deus prefere se tornar homem, encarnar, convidar homens para a sua missão, e aí pelo poder do Espírito Santo, no fim de todas as coisas, restaurar a criação e a humanidade. Deus poderia estalar o dedo, mas Deus não é um Deus de coisas rápidas, Ele é um Deus de processo. Então Ele prefere se tornar um homem, encarnar, viver como homem e trazer reconciliação entre o homem e Deus. Amém? Então eu acredito que Deus não vai fazer nada de forma desencarnada, ou seja, em que o homem não esteja envolvido. O que eu quero dizer com isso? De que o que o Senhor vai fazer nas nações, em Botucatu, nas nossas cidades, vai ser por meio do seu corpo. E o corpo é a igreja. Amém? Tá bom, então vamos lá. Ainda não vou abrir a Bíblia com vocês, mas eu quero pensar em algumas coisas aqui, de forma rápida. Já parou para pensar que a gente que tem 10, 20, 30 anos na igreja, de convertido, parece que a gente já sabe o que é igreja? Você que nasceu na igreja. Parece que quando falam a palavra igreja para você, o que vem na sua mente? Ou talvez, qual é a importância de você que tem 20 anos de cristão entender o que é igreja? Se você já vai para a igreja todo domingo. Já parou para pensar nisso? A gente vive uma vida assim. E a palavra que eu quero trazer hoje não é tipo um estudo sobre eclesiologia, não é sobre isso, nem sobre a doutrina cristã da igreja, ou falar sobre o que Deus fez na história da igreja, nem sobre a missão da igreja.
Mas eu acredito que a gente precisa pensar sobre o que é igreja, porque se nós não entendemos o que de fato que é igreja, nós podemos estar vivendo uma mentira dentro de templos cristãos. Isso é muito perigoso. Talvez a gente está sendo moldado por igreja acreditando naquilo que a gente está vendo acontecer. E o que a gente vê acontecer como igreja, talvez o que você está vendo não é o que de fato é a igreja. Você lembra do filme Matrix? Quem já viu? Eu gosto muito desse filme. Já lancei várias coisas aqui para vocês assistirem depois. Né? Cara, Matrix é tipo um filme que tem discipulado, tem várias coisas ali que dá para você tirar. Matrix é um filme em que um homem está vivendo a vida dele dentro de uma realidade que foi criada. Ele gasta a sua vida inteira acreditando que aquilo que ele está vivendo é real. Até que ele encontra o profeta Morfeus. E aí Morfeus chama ele, é isso, e apresenta 2 pílulas para ele, uma azul e uma vermelha. Ele fala, se você tomar a pílula azul, você continua vivendo na realidade, indo para o seu trabalho no mesmo horário todo dia, vivendo a sua vida como ela já é. Se você pegar a pílula vermelha, seus olhos se abrem. Vamos lá. Você precisa ver filmes com uma ótica cristã para deixar Jesus falar com você. Se você tomar a pílula vermelha, seus olhos se abrem e você vai ver o que de fato é a vida. Meu objetivo aqui é ser o Morfeus e te dar a pílula vermelha. E abrir os nossos olhos para a realidade da igreja. Para a gente abrir os nossos olhos, a gente precisa primeiro entender o que a igreja não é. Ou os conceitos errados em que a gente acredita serem reais, mas que não é igreja. Então vamos lá. Eu sei que você não está anotando. Ah não, tem uma irmã anotando ali. Eu sei que você não está anotando. Mas se você estivesse anotando, o que não é igreja? Ponto 1. A igreja não é um prédio. É muito natural as pessoas se deslocarem domingo a domingo e falar assim, cara, tô indo para onde? Para a igreja. Mas a igreja não é um edifício, a igreja não é uma garagem, a igreja não está presa num CEP. A igreja não é um prédio. Deixa eu te falar, se a gente tivesse 2 criancinhas aqui, se a gente pudesse viajar no tempo, viaja comigo aqui, rapidinho. Se a gente pudesse pegar uma criança da igreja primitiva, sei lá, de 6, 7 anos, lá de Atos 2, e a gente pegasse uma criança nossa hoje, coloca junto, dá uma folha de papel em branco e fala assim, desenha uma igreja. Como seria o desenho das nossas crianças hoje? Uma casinha e a cruz. E o desenho da igreja primitiva? Uma casa, uma família e muita gente em volta, ao redor. Cara, isso fala muito sobre a forma como a gente vê a igreja. Não só como a gente vê, como a gente ensina para os nossos filhos. Cara, eu tenho muita coisa para falar, tenho medo de me estender. Minhas filhas nasceram dentro do contexto de igreja caseira, no meio da pandemia. A gente tem a igreja, a gente tem um espaço físico, mas a gente não considera os cultos de domingo no espaço físico a igreja incessante. A gente tem 100 membros hoje, divididos em 5 casas.
que se reúnem nas casas durante a semana. A gente come junto, ora junto, profetiza sobre o outro, toma a ceia, junto com as crianças, com as famílias, é caos. Mas é assim que é a igreja. Quando as minhas filhas foram para a escola pela primeira vez, elas queriam trazer todas as pessoas da escola para a nossa casa. E aí eu falava assim, calma filha, você está conhecendo elas. E elas pregaram para mim, ué, mas por que se a nossa casa está sempre aberta para as pessoas? Eu acho que ela começou a entender. A Maria e a Laura chegaram da escola chateadas e vieram conversar comigo. Elas vão fazer 6 anos essa semana. São gêmeas. Elas chegaram, papai, achei estranho as crianças, eles não dividem as coisas. Fiquei muito triste. Por quê? Porque na nossa igreja caseira, os pais instruem os filhos. Olha, o que você está fazendo... Vou escandalizar vocês. O que você está fazendo é pecado. E se você continuar agindo assim, você vai para o inferno. Eu falo sobre ira de Deus e inferno desde os 6 meses para minhas filhas. Elas nem falavam. Teve um grupo de amigos que foi me visitar uma vez, foi me visitar a primeira vez. A gente se conheceu na internet. Eles foram na minha casa. Minhas filhas acho que estava com 1 ano e 3 meses, alguma coisa assim, de fralda, andando torto. E aí esses amigos foram, conheceram a nossa casa, aí a Maria se levantou assim, aí foi no REC. Aí eu falei, não pega os DVDs do REC. Você não tem autorização para mexer. E aí o rapaz ficou olhando assim. Aí a Maria olhou, saiu. Aí continuei conversando. Daqui a pouco a Maria vai, abre tudo, pega os CDs e... no chão. Aí eu lá assim, Jesus. Peguei a Maria, botei no banquinho dela, 1 ano e 3 meses. Olha para mim. Você desobedeceu seu pai. Você desrespeitou a ordem da casa. Você está pecando e se continuar assim você vai para o inferno. O meu dever é ensinar para você e livrar você do inferno pelo poder de Jesus. O cara que estava na minha casa falou assim, você é maluco? Ela tem 1 ano, cara, ela não fala. Eu falei, não, cara, fica em paz. Tá tudo certo aqui em casa. Eles visitam a nossa casa todo ano, eles moram um pouquinho longe. Quando a minha filha faz alguma coisa errada, que eu vou disciplinar ela e a gente vai para o quarto, ela fala, preciso me arrepender, né? Eu vou para o inferno. Eu falei assim, não, filha, eu estou pregando para você e o Espírito Santo vai converter o seu coração. Você pecou sim, mas você precisa se arrepender agora. Ela já sabe, cara. Minhas filhas não são salvas ainda. Elas não oram em línguas, elas não profetizam. Não. Às vezes tem um jogo punch da presença de Deus, né? Às vezes tem um mover, ela vem e fala assim, posso orar? Eu falei, ora por alguém. Fala o quê? Eu falei, sei lá, você que quer orar? 6 anos. Aí ela às vezes não fala nada, fica abraçada com a pessoa lá. Aí ela volta para mim, e foi bom? Eu falei, eu acho que foi, né? Pergunta para a pessoa o que ela sentiu, não sei. Mas a gente precisa disso, gente. Os nossos filhos precisam entender o que é a igreja, de verdade. Mas a igreja não é um prédio, tá? Agora, outro ponto. Ponto 2. O que a igreja não é? A igreja não é um ponto de pregação. Tá conectado ao ponto 1, de ser um prédio, mas a igreja não é um ponto de pregação. Geralmente a gente fala assim... Você que é um missionário evangelista, gosta de pregar, geralmente, vamos lá, sejamos sinceros, geralmente quando a gente prega, a gente vai e prega para alguém, ou alguém está passando, seu vizinho está passando por um BO, assim, cara, deu briga no casamento, deu um montão de coisa, aí o vizinho abre isso para você.
O que você faz? Vamos para a igreja. E aí você pega, por quê? Não, porque lá você vai ouvir uma palavra de Deus que vai curar o seu coração, que vai restaurar o seu casamento. Gente, tem pregação na igreja? Sim ou não? Sim. As pessoas são salvas ouvindo a pregação de domingo? Mas a igreja não é um ponto de pregação. O que aconteceria se toda vez que algum vizinho ou um amigo tivesse um problema, falasse assim, cara, eu tô mal, cara, eu não sei mais o que fazer, e você falasse, vem para a minha mesa. Vem conversar na minha casa. Olha a minha família. Eu não estou falando que você é a família Doriana, não. Você erra, você tem vários, tá? Mas se você é um cristão, o mínimo é se esperar você zelar pela presença de Deus dentro da sua casa. E aí na sua casa, você pode pregar para ele, fazer um apelo, e esse cara se converter lá. Mas o que a gente faz? A gente bota na conta do pastor, porque o pastor tem a palavra de Deus, não você. É isso que a gente pensa. De verdade, o que aconteceria se a gente se levantasse de verdade como igreja? O Léo não vai conseguir abraçar tudo. A gente precisa se levantar. Então a igreja não é um ponto de pregação. Ponto 3. O que a igreja não é? Tenho certeza que você já ouviu isso. A igreja é um hospital. Sim ou não? Você já ouviu essa? De que a igreja é um lugar para os doentes e quebrados. Isso. Deixa eu falar para você, a igreja não é um hospital. É muito comum a gente ouvir isso. E certamente na igreja tem pessoas machucadas, tem pessoas quebradas, tem pessoas órfãs. Eles dão um crachazinho para Jesus e na igreja chama Jesus de o médico dos médicos. Já ouviu essa? Jesus é aquele que cura, o médico dos médicos. Aí bota um crachá. Gente, a igreja não é Grey's Anatomy, nem plantão médico. Não é. Jesus não é o Dr. House. E por que não é saudável dizer que a igreja é um hospital? Quem sabe me dizer essa? Por que a igreja não é um hospital? Porque um hospital, quando você está doente, para pensar, você quebrou o braço, você está com uma gripe forte, é isso aí. Você chega no hospital, trata seu problema, depois que você está bem, você não vive no hospital. Você não gosta de ficar internado. Se a igreja é um hospital, e nós vemos a igreja assim, nós estamos indo para resolver os nossos problemas e ser curado e meter o pé. Até a gente ficar doente de novo e procurar um outro hospital. A gente vive de atendimento em atendimento. Qual é o ponto agora? Ponto, você está anotando? 4. Ponto 4. Isso você ouviu da sua mãe, com certeza. A igreja não é um clube. A igreja não é um lugar de ponto em comum, onde você encontra a galera que curte as mesmas paradas, as mesmas séries, as mesmas músicas, os mesmos podcasts. E aí, a gente vive por afinidade. E por mais que você diga, porque eu sei que a sua mãe te ensinou isso, por mais que você saiba que a igreja não é um clube, a gente vive como se fosse. A gente vive em gueto. A gente fecha nossos grupinhos de amigos. A igreja não é um clube onde nós pegamos o dízimo e usamos como se fosse uma mensalidade.
interagimos com pessoas, fazemos novos amigos, a gente se gosta, acha legal, se sente bem. E aí no clube, geralmente você fica no final de semana, né? E aí volta para sua vida normal na segunda-feira e cada um vive a sua vida. A gente chama resenha de comunhão. Mas se os nossos encontros não têm Cristo, ou Cristo não é levantado, não é comunhão. Você apenas encontra os seus amigos no final de semana para comer cachorro quente e pizza. Amém? Próximo ponto. Ponto 5. A igreja não é você. Essa é a frase que deixa os desigrejados endemoniados. Eu sou a igreja. Eu sou a universal. Eu sou... Gente, esquece. Geralmente aqueles que foram feridos e não querem mais se congregar de alguma forma, não querem se relacionar com pessoas ou com os membros de uma comunidade local, eles falam isso, eu sou a igreja. É normal essas pessoas falarem, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E eles se isolam e vivem uma vida individualista. Uma espiritualidade vazia. Dizem que amam Deus, mas não conseguem amar o seu próximo que é diferente. Eu tenho relacionamento com Deus, mas Ele não dá. Não conseguem obedecer o mandamento das Escrituras, Hebreus 10, 25. Quem sabe isso de cor? Hebreus 10, 25. Eu acho que é um dos textos mais importantes que nós precisamos aprender. Sabe qual é a ordem bíblica de Hebreus 10, 25? Não deixem de congregar, como é o costume dos ímpios. Gente, isso daqui não é um conselhinho, não. Isso é uma ordem apostólica. Não deixem de congregar. O perigo de você pensar que você é igreja é um misticismo em que comunhão com Deus se dá de forma isolada, mas Deus comunga com seu corpo. Amém? Abre comigo, Efésios 2. Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por meio do nascimento e chamados à incircuncisão, pelos que se chamavam circuncisão. Uma circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Amém? Versículo 14. Pois Ele é a nossa paz. Eu vou ler o versículo todo. O qual de ambos fez um... Olha só. Deus é a nossa paz. E de dois povos, judeus e gentios, ele fez um só. E destruiu a barreira da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Cristo, Ele destruiu a inimizade.
Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. E por meio dele, versículo 18, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai. Versículo 19, portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados para se tornar uma morada de Deus no Espírito. Vamos lá. O que é a igreja? Nós falamos o que não é a igreja. O que é a igreja? A igreja é uma família. A igreja não é uma instituição religiosa. A igreja é uma família. Muitas famílias que amam a presença e se reúnem juntos em torno da presença. Nesse texto aqui de Efésios 2, ele fala sobre a natureza da igreja, que ele está falando da inimizade entre judeus, gentios, a circuncisão como o povo da aliança, sendo que Cristo fez uma circuncisão no coração, fazendo de dois povos um. E a gente vê por qual meio Cristo fez isso. Qual foi o meio? Por meio do seu sangue. Vocês que estavam longe e os que estavam perto foram aproximados e se tornaram um por meio do sangue de Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pelo que um filho é ligado a um pai? Ou uma família é ligada a um pai? Nós só somos família, ou nós deveríamos ser família, entendendo que nós estamos ligados por meio do sangue. Um filho é reconhecido por meio do DNA. Está lá, é inegável, não dá para esconder. A gente não precisa do programa do ratinho, o teste de DNA para saber, está aqui. Nós fomos reconciliados com Deus. Gálatas diz que por meio do sacrifício de Jesus, Ele nos deu um espírito que clama, Abba, Pai. Nós temos um Pai em comum, Deus. Efésios 1, versículo 15 diz que Ele nos predestinou para sermos filhos por intermédio de Cristo. Nós somos filhos. E se somos filhos, todo mundo aqui é irmão. E se somos irmãos, fazemos parte de uma família. Agora, próxima pergunta. O que se precisa fazer para fazer parte de uma família? O que precisou acontecer para sua filha fazer parte da sua família? Que antes era você e a sua esposa. Não, é mais profundo que isso. Nascer. Acho que vocês já entenderam. Não tem como fazer parte da família de Deus se não nasce. Lembra de Nicodemos? Você precisa nascer de novo. Como que eu faço isso? Sabe qual é o problema? Tem um monte de gente que não nasceu de novo, querendo família e vivendo como um órfão. Essas pessoas precisam de conversão. Eu não estou falando do mundo, não. Eu estou falando dentro da igreja.
Nós queremos ter uma família espiritual, mas nós não nascemos de novo, talvez. Pausa para pensar. Para nascer é necessário arrependimento, morrer para si mesmo e para os seus pecados e reconhecer Cristo como Salvador. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho que evangélicos precisam ouvir. Porque o Evangelho não se ouve uma vez e nunca mais ouviu. A gente precisa do Evangelho para viver. Por quê? Porque se a gente não nasce de novo, o homem carnal vai dominar. E não tem como um homem carnal viver dentro de uma família que é espiritual. Não consegue discernir. O homem carnal é egoísta, mas o homem espiritual quer viver comunhão. O homem carnal, ele não ama a verdade, mas o homem espiritual ama a lei do Senhor. O homem carnal quer tudo para si mesmo, mas o homem espiritual é generoso. O homem carnal, ele é relutante, só a sua opinião importa. O homem espiritual, ele é humilde de coração e ensinável. O homem carnal se ofende por qualquer coisa. Já viu gente que se ofende por qualquer coisa na igreja? Carnalidade. O homem espiritual já entendeu que está morto, então não sente dor, não se ofende. Já morri. Já viu morto reclamar? Não reclama. E aí a gente vive, a gente vai lá, se batiza, morre para o mundo. E aí daqui a pouco está cuspindo marimbondo da boca. Se ofende qualquer coisa. Ah, o pastor nem me deu bom dia. Ah, fica quieto. Tipo assim, caraca, o pastor está aqui, assim, ó, na cabeça aqui, assim. Cara, tem um irmão com depressão, preciso olhar o caixa da igreja para ver se eu consigo pagar um psicólogo. E aí tem um outro irmão que está no hospital e eu preciso fazer isso. Caramba, eu preciso pregar domingo. Aí o pastor está tipo aqui assim, ó. Nem tomou energético, está tremendo. Tipo, tinha um olho vermelho. Tipo. E aí o pastor, paz. Pô, só paz? Nem me deu um abraço. Calma aí, gente. Eu não estou falando nem só com o pastor, não. A gente faz isso com os nossos irmãos, assim, ó. Passei na rua, a irmã passou do meu lado, não me deu a paz do Senhor. A irmã tem miopia. Libera a graça. Ela estava sem óculos. E aí você fica uma semana. Tem ceia domingo. Não troca o cálice com ele. Mano, ela só não te viu. A gente está precisando morrer, gente. A gente está vivendo tipo Walking Dead, cara. Fala que morreu, mas está andando, está rosnando. Vamos morrer, cara. A gente quer uma família espiritual e vive como carnal. Não combina. Deixa eu falar uma coisa, uma família espiritual tem aliança uns com os outros, não se abandona. Uma família espiritual luta pelo mesmo objetivo, se alegra junto, chora junto, sorri junto. Quando está faltando com um, o outro supre. Quando eu vejo meu irmão lá, eu estou do lado, mal. Eu não posso ver o meu irmão sem compartilhar alguma coisa. Eu não posso só ver e não trazer para perto. Eu não consigo viver só para mim dentro de uma família espiritual. Se você é um homem que nasceu de novo. Olha Atos 2, cara. Olha a vida de Atos 2:42. A vida da igreja. Criam juntos, perseveravam na comunhão juntos, oravam juntos, eram generosos juntos, ceiavam juntos, partiam o pão. Eram unânimes no templo. Não deixavam de congregar nas casas, louvavam a Deus, viviam a vida de igreja, ministravam ao Senhor.
E aí versículo 47. Enquanto eles faziam isso, Deus ia acrescentando. Sabe por causa de quê? Porque o mundo não está afim de uma igreja. Eles precisam de uma família, cara. Tá cheio de religião aí, cara. Tem o budismo, que é paz. Vai pro budismo. Na igreja você não vai ter muita paz, não. Vai ter tribulação, e aí o príncipe da paz vai estar com você lá. Faz nirvana, faz alguma coisa. Tipo assim. Aí, as pessoas não querem isso, cara. Não querem mais uma religião. Se eles entrarem na igreja e ver que tem mais uma religião, nada mudou. Agora, se eles entrarem na igreja e verem uma família se amando, aí a coisa vai ser diferente. Essa era a dinâmica da igreja primitiva, cara. A vida, a forma que a igreja vivia era tão orgânica como uma família, que era uma potência de salvação para quem estava ao redor. Pô, a gente se pergunta, né? Por que não tem batismo na nossa igreja? Por que não tem salvação? A pergunta que você não tem que fazer não é por que não tem batismo. É, por que a gente não está vivendo família? A igreja, o que é a igreja? Uma família. Outro ponto do que é a igreja. A igreja é um corpo. Meu Deus. Vamos, estamos juntos nessa empreitada. Olha, Efésios 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, e de dois povos ele fez um só na sua carne. Derrubou a parede de inimizade que estava no meio dela, e reconciliou ambos em um só corpo, por meio da cruz. Sabe o que Colossenses 1 diz? Que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e que nele todas as coisas existem e subsistem. E aí versículo 18 de Colossenses 1 é: ele é a cabeça do corpo, e o corpo é a igreja. A igreja não é só uma família, a igreja, ela é um corpo. Sabe o que significa? De que igreja não se move como uma instituição independente e que os seus membros não se movem de forma independente. Vamos lá. Você consegue chegar agora e falar assim: irmão, vai lá na cozinha, sai daqui enquanto eu estou pregando e pega o que precisa pegar lá? Você consegue fazer isso? Não é o mãozinha. Você está cansadão, e aí você fala assim: pés, vai lá pregar o evangelho. Quão formosos são os pés daquele que... Vou ficar com o corpo em casa e meus pés vão. Você consegue fazer isso? Por quê? Porque um corpo é um só, mas tem muitos membros que estão conectados uns com os outros. Não tem como você fazer algo sem estar conectado aqui, sem estar conectado aqui, sem estar conectado aqui. Não tem. A igreja, o corpo de Cristo, é composto de muitos membros. E quando eu falo membros, eu não estou falando de carteirinha de membros, de gente afiliada. 30 anos de igreja batista, eu tinha uma foto lá de adolescente, carteirinha de membro, o Anderson Figueiredo, com um bigodinho fininho na época da adolescente. Terrível. Ser membro do corpo de Cristo não é ter sua carteirinha de membro como se fosse um crachá. É você funcionar como parte do corpo. Fala, Senhor. E todo mundo tem a sua utilidade. 1 Coríntios 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros,
E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é a respeito de Cristo. Versículo 27. Ora, vocês são corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Eu não vou conseguir ler 1 Coríntios 12 inteiro, mas ele fala de cada parte do corpo como sendo importante para a construção. Amém. Vamos lá. E aí você olha assim e fala assim: caraca, mano, deve ser muito legal o seu olho, né? Eu não sou olho, eu sou mão. Mas esse olho deve ser legal, porque são várias visões proféticas. Realidades espirituais. E aí você fica: caramba, eu sou mão, vejo nada. Mas você consegue servir. Oh, Deus. Sabe o que você consegue fazer? Você consegue servir o seu olho, coçando aqui assim, ó. Sabe quando você tem um incômodo no olho? Quem ajuda no processo de limpeza? A mão. E você se vendo menor. Pô, eu sou pé. Só fico na correria. Você já quebrou sua perna? Eu tenho uma lesão no tendão aqui. Você já deve ter percebido, né, que eu manco de vez em quando. Quando eu fico muito tempo em pé. Coisa que aconteceu bastante nesse tempo. Eu fiquei 3 meses sem trabalhar. 1 mês e meio com o pé imobilizado. O meu corpo inteiro parou por causa do pé. E a gente acha que é besteira. Você sabia, estou falando do pé, mas você sabia que se você perder o dedo mindinho do pé, você perde equilíbrio do corpo? Cara, você vive a sua vida sem pensar no dedo do mindinho. Já parou para pensar nisso? Cara, a gente está tão no automático que a gente não observa a funcionalidade dos membros menores, que são essenciais para o funcionamento do corpo. Perde o mindinho para ver. Quer dizer, não perde não. Mantém o mindinho para ver. Gente, e aí eu estou falando aqui de membros que são vistos. Sim ou não? Tem membros menores, o mindinho, mas você consegue ver. A mão, o olho, boca. Ah, não queria ser boca. Aquele cara lá é boca de Deus na terra. Calma aí, cara. Vocês estão vendo os membros. Mas, cara, você já parou para pensar nas partes que compõem internamente o seu corpo e que são essenciais para você ficar vivo? Querido, perde um rim para você ver. Ninguém pensa no rim, sim ou não? Mas a gente está aqui agora e ele está trabalhando, vou até ajudar ele. Estou servindo o rim agora. A mão servindo o rim. Alguém está entendendo? Amém. A gente não vê, mas ele está trabalhando toda hora. Escondido. Ninguém vê. E como é importante para a sua vida. Vamos lá. Meus amigos, a gente precisa entender que nem todo mundo é igual,
mas todo mundo é importante para a vida de Deus. A vida da igreja fluindo no corpo. Pequenos, grandes, a gente só precisa entender qual é a nossa, o quê? Que a gente falou no primeiro dia? Identidade. De novo, Deus falando. Mas a gente não vive igreja assim. A gente não vive, a gente fala que está conectado com cabeça, com Cristo, mas a gente não está conectado uns com os outros. Sabe, para minha mão, estou aqui com um braço aqui, eu quero que a minha mão toque ali, o que eu preciso fazer? Esticar. Quem leva a minha mão até lá? Antebraço, ombro. E aí aqui, ó, juntas. Tem que estar conectado para poder se mover. E aí sabe como você quer se mover? Sozinho. Ah, Deus me falou. Fica quieto. Ah, porque ouviu de Deus. Legal. Compartilha com o corpo. Mas a gente quer viver sozinho, a gente quer viver isolado, a gente quer fazer o que a gente quer. Não. Para eu ir para lá, todo o meu corpo tem que ir. Todo mundo tem que se movimentar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, bem dura. Se eu isolar a minha mão do meu corpo, cortar minha mão e deixar ela aqui, o que acontece com a minha mão? Morre, apodrece. Meu corpo vai ter falta, mas vai morrer? O que precisa para a mão ficar viva? Tá conectada. Por quê? Porque é por meio do corpo que flui sangue. Vocês já entenderam? É estar conectado ao corpo de Cristo, que flui vida de Deus. E como que um corpo e todos esses membros se movimentam? Quem dá os comandos para minha mão? Cabeça, meus amigos. Quem é o cabeça? Vamos lá. Nós não podemos nos movimentar sozinhos. Nós precisamos responder coletivamente às ordens do cabeça. A missão do corpo não é a missão de membros sozinhos, é a missão da igreja. A missão não é de missionários em tempo integral. A missão não é do Your Global Mission. Essa é uma extensão da igreja. A missão é da igreja. Porque a igreja é uma comunidade de discípulos. Amém? Último ponto para eu acabar. Não tenho mais. Já bati 1 hora de pregação. E vai dar 1 hora da tarde. Então, qual foi o primeiro ponto? A igreja é o quê? A igreja, ponto 2 é agora. Efésios 2:19. Vamos ler? Assim vocês não são mais estrangeiros nem peregrinos, mas são concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nele, preste atenção, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, vocês estão sendo edificados junto com os outros para ser o quê? Uma morada de Deus no Espírito. O que é a igreja? Uma morada para Deus. A igreja é um lugar da presença de Deus. A igreja carrega a presença de Deus.
E eu não estou falando simplesmente de um local físico e específico, mas de uma realidade coletiva. Desses irmãos juntos, a igreja tem o poder de expressar a glória de Deus. Como a gente falou, a igreja está conectada ao cabeça, à pedra angular. A gente precisa entender isso. 1 Pedro 2, se achegando a Cristo, a pedra viva, nós somos edificados como uma casa espiritual, com o objetivo de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis por meio de Cristo. Você é uma pedra. Mais uma alegoria para os membros. Cristo é a pedra principal e nós somos várias pedrinhas conectadas nesse altar para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Não é uma pedra só. Tem uma pedrinha, e tem uma pedra um pouquinho maior, uma pedrona. Aí tem aquela pedra mais estranhazinha. Sempre tem um estranhozinho na igreja, né? Sempre tem. E aí tem uma outra pedra que é mais polidinha, assim. Todas elas precisam se encaixar, estar conectadas, para ser uma morada para Deus no Espírito. Vamos lá, o que vai acontecer se a gente acreditar nisso de verdade? O que vai acontecer se a gente entender que nós somos uma morada para a presença? Mateus 18 fala que nós podemos ligar e desligar, onde estiver 2 ou 3 reunidos. Imagina uma família dentro de casa, se reunindo ao redor da presença de Deus, concordando. Imagina uma comunidade concordando, expressando a glória de Deus. Imagina isso. Pensa numa igreja inteira, numa comunidade de fé inteira se reunindo e entendendo essa palavra, entendendo o que é ser igreja, entendendo o que é ser uma morada para Deus no Espírito. Queria que você lesse o último versículo comigo. 1 Coríntios 14. Paulo está ensinando a igreja a respeito dos dons. E ele vai falar sobre uma realidade profética que está acontecendo de forma coletiva num culto. E aí ele aponta o poder dessa realidade profética, da glória de Deus. 1 Coríntios 14, versículo 23. Vamos ler junto. Vamos lá? Me dá só mais 2 minutos. Vamos ler junto. Olha o que está escrito. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que eles estão loucos? É proibido orar em línguas? Não. Para que serve orar em línguas? Edificação pessoal. Então você precisa orar em línguas. Mas se a gente só orar em línguas, vai ficar todo mundo se edificando, vai entrar um rapaz aqui, no meio da coisa, e vai falar assim: estou no Brasil ou estou em... Que Shabá é esse? O que está acontecendo? Que língua é essa? Não estou entendendo. Aí o cara até quer assistir o culto. E aí ele para aqui e olha, aí está a irmã aqui, Shabá, não sei o quê. E aqui a irmã está bala, assim. Está cada um e ele não consegue falar nada. Ele não consegue entender. É por isso que quando o apóstolo Paulo fala que se houver línguas na reunião, precisa ter quem interprete. Amém? Vamos continuar o versículo 24. E aí ele está falando de uma nova realidade em que a igreja precisa entrar. Ele está falando isso para a igreja de Corinto. Olha isso. Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, olha isso, ele se será convencido por todos e julgado por todos. Maravilhoso versículo 25. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês.
Vamos lá. Que realidade é essa? Essa é uma realidade da presença de Deus numa reunião coletiva, num culto, membros funcionando profeticamente. Um não crente vai entrar, o seu coração vai ser revelado, ele vai falar assim: uau, Deus está aqui. Qual é a única resposta que eu posso dar se Deus está aqui? O rosto no chão. A realidade da igreja é ser a realidade da presença de Deus, que vai fazer o não crente se arrepender. Por quê? Porque Deus está aqui. Por que nós não temos isso hoje? Ou não vemos isso com constância? Porque não basta apenas dois ou três se reunir no nome de Jesus. Juntou nós três aqui. A gente se reuniu no nome de Jesus. Calma aí, o nome de Jesus não é um amuleto da sorte. A palavra se reunir ali significa estar comprometido com Jesus e uns com os outros. É estar comprometido com o nome de Jesus. Não basta ter dois ou três falando Jesus, Jesus, Jesus. Nós precisamos estar comprometidos com a fama do nome de Jesus. Então, resumindo, a igreja é o conjunto de irmãos que foram alcançados pela graça do Senhor e a obra de Cristo por meio do sangue. Essas pessoas nasceram de novo e foram inseridas aonde? Na família de Deus. Quando eles são inseridos na família de Deus, eles estão sendo inseridos também a se conectar uns com os outros como o corpo de Cristo. E essa realidade se torna uma realidade da presença de Deus, onde não salvos experimentarão do Senhor. Que Deus nos dê revelação da sua igreja. Que o Senhor nos livre de viver uma igreja domingueira, um culto domingueiro, mas que Ele nos faça viver uma família espiritual, conectado uns com os outros, entendendo a nossa identidade, como servir a comunidade de fé e se tornar essa casa para a presença de Deus. Amém? Amém, gente? Amém. Acabei.